Fala galera, tudo beleza? Esse aqui é o Papo Inútil, muito prazer, me chamo Suzana Gonçalves e sejam aí muito bem-vindos a esse mundo muito louco. E se você caiu de paraquedas aqui, aproveita e se inscreve nesse botão aí enorme escrito inscreva-se. Do ladinho também tem um sininho, clica aí nele pra poder ativar, pra poder receber as notificações de vídeos novos. Confesso que eu tô um pouco sumido no canal, mas tô tentando aí atualizar os filmes e séries que eu assisto, falar um pouco sobre minha visão, do que eu acho, mas estou sempre lá no Instagram. Se você ainda não conhece, joga lá Papo Inútil, tô sempre atualizando lá sobre filmes, séries, novidades da Netflix. Então se você curte, quer saber aí em primeiríssima mão, segue lá para poder acompanhar as novidades. Então, sem mais delongas, hoje eu vou falar sobre a série da Netflix Demolidor. Você já viu ou já ouviu falar? Se não sabe, pra quem não sabe, Demolidor é um dos meus heróis favoritos. Não acompanho muito a HQ, mas curto muito a história. É meio estranho, né? Mas, pra quem não sabe, além da série, teve um filme dele solo em 2003. Só que o filme e a história da série são bem diferentes. Rolou aí uma parceria da Netflix e da Marvel e estreou a primeira temporada em 2015. Então, hoje vamos falar sobre o que aconteceu na primeira temporada. Se você ainda não assistiu, pode ficar tranquilo que não vai rolar spoiler. Essa vez me contando um pouco da história e sobre a minha visão em relação à série, pra aguçar um pouco a curiosidade. De início, mostra ali, no início, começando a cena do primeiro episódio, mostra ali o Matt novinho, ele tem 9 anos na época, quando rolou ali o acidente com ele, mas só que não entra muito em detalhes sobre a infância dele. Rola alguns flashbacks durante, né, os episódios, mas não fica nada maçante ali. No caso, pula ali pro presente e mostra logo ali o Matt Murdock já adulto, formado ali em direito, é um advogado cego, e que nas horas vagas ele dá ali espaço pro seu alter ego, que é o Demolidor, que nada mais nada menos ele é um vigilante da noite que tenta ali proteger a cidade de Hell's Kitchen, ou Cozinha do Inferno, se assim você preferir. E junto com seu amigo Fog, eles acabam ali abrindo uma firma de advogados que se chama Nelson e Murdock. Logo de cara, o primeiro caso deles é da Karen Page, que por sinal ao longo dos episódios ela vai ganhando muita importância na história, e o que acontece é que ela é incriminada por um assassinato. E como vai passando ali, eles acabam descobrindo que o que aconteceu para incriminar a Karen faz parte ali de um plano de pessoas muito influentes, que ela acaba descobrindo algumas coisas que não deveria. Essas pessoas ali influentes são pessoas que estão por trás ali de um negócio e de uma empresa ali de fachada, parte ali do crime organizado, que atuam ali na cidade de Hell's Kitchen. O vilão dessa história é o Wilson Fisk, mas também tem a Madame Gao, tem o Nobu e outros personagens bem pequenos na série, mas que também fazem parte ali do centro da história. O que acontece é que os dois amigos, o Fog e o Matt, acabam se juntando, e também a Carrie também entra nessa história também. Só que o Fog e a Karen, eles ali tentam andar pela lei. Só que o Matt, né, com o alter ego do Demolidor, ele sendo vigilante da noite, meio que não segue muito as regras da justiça, né? O que acontece é que ele tenta ali manter a segurança de quem ele pode salvar com as próprias mãos. Na história vamos sendo apresentados aos poucos a alguns personagens que são muito importantes e também famosos na história. No caso tem ali a Claire, que ela é uma enfermeira que quando dá merda, quem ajuda ali a suturar e cuidar dos ferimentos do Demolidor é ela. Ela também aparece em Os Defensores e em Luke Cage. Também aparece o Stick, que é o cara que treina o Demolidor, né? Ele é muito importante também na história. E ele também treinou a Elektra, que aparece bem mais pra frente na história. Ah, e também aparece o Ben Urich, que é o jornalista famoso, que é o cara ali que investiga o que acontece de crime na cidade. Tem até uma matéria no jornal falando sobre o que aconteceu depois dos eventos de Vingadores 1.
Tem ali, tem na sala dele, na parede, esse jornal em destaque. Pra quem fica curioso sobre a história, né, do pai do Matt, aparece um episódio que é bem especial, contando a história ali do Jack, e contando ali o final da carreira dele, o que aconteceu com ele. E na história, o pai do Murdock é um dos que incentivou ele a se tornar o vigilante da noite. E sobre o traje, pra quem é bem curioso sobre a história do traje do Demolidor, mostra no episódio final como foi confeccionado o traje dele. No início, mostra o Matt muito despreparado, um cara que tá começando ali, com um traje bem improvisado. Só que aí o material do traje do Demolidor é do mesmo material que a roupa, os ternos do Rei do Crime. E ele descobre quem é o cara que fabrica, vai atrás do cara, que é o Melvin, se eu não me engano o nome dele, e ele fabrica ali o traje e alguns acessórios do Demolidor. É bem legal esse episódio, aparece bem pro final contando a história do traje. Curiosidades bem rápidas, a série não chega a mostrar sobre os Vingadores, mas tem menção deles. A história do Demolidor, a primeira temporada, é depois dos eventos do que acontece em Vingadores 1. Então a cidade totalmente destruída, tá mó zona. Não cheguei a acompanhar as HQs, mas as pessoas que acompanham diz que a história da série é bem fiel aos quadrinhos. Além da máfia russa, tem também a Yakuza e várias pessoas corruptas na história do Demolidor. A primeira temporada, como eu falei, ela é toda voltada pro Wilson Fisk, que é o Rei do Crime. Conta muito bem a história dele e também rola alguns flashbacks contando ali como ele se tornou o Rei do Crime, até ele ser desmascarado pelo Demolidor. No caso, meio que rola ali uma disputa do controle da cidade entre o Rei do Crime e o Demolidor. Além de contar a história dele, também vai mostrando os planos dele que ele tem em relação a dominar a cidade. E uma curiosidade, as pessoas não conhecem o Rei do Crime, ninguém sabe de fato como ele é. Então depois que o Demolidor acaba ali revelando tudo, mas mesmo ele tendo esse lado sinistro dele, ele também tem um lado humano. Mostra ele também um lado dele quando ele se apaixona ali pela Vanessa, que ela é uma vendedora que trabalha em uma galeria de artes, e meio que quando ele se apaixona por ela meio que vai se distanciando um pouco dos negócios dele. Além da história do Wilson Fisk, a série também vai mostrando como as outras máfias atuam na cidade. Um dos grupos da máfia que me impressionou mais foi o da Madame Gal. Se você ainda não conferiu, dá uma conferida na primeira temporada que você vai entender o que eu tô falando. O modo como ela atua, que ela atua ali no tráfico de drogas. Então é bem sinistro essa parte. O que também chama bastante atenção na história da série também são os diálogos. No caso ali em relação ao moral. O Matt Murdock, ele é advogado, então ele tem que andar conforme as leis. Só que quando ele assume o alter ego dele do Demolidor, como o justiceiro, como vigilante da noite, fazendo justiça ali com as próprias mãos, ele tá indo totalmente contra do que a justiça fala. Mesmo que ele não use arma letal e não mate as pessoas, mas ele tá indo contra a justiça. E também tem o lado religioso. Parece ali ele se confessando com um padre. A série tem 13 episódios e mostra ali o lado real da cidade. Ou seja, não tem nada de vilões com superpoderes, muito pelo contrário. O que mostra na história é nada mais do que poderia acontecer, no caso, que acontece em muitas cidades que estão ali infestadas pela corrupção, desde as máfias até a polícia. Mostra ali o protagonista tendo que lidar com algumas situações que acontecem no dia a dia, como assalto, tráfico, sequestros. Os episódios trazem ação na medida certa e também muitas cenas de violência. Então, por conta disso, a indicação para faixa etária é para maiores. A história da série é bem amarrada e muito interessante. Se você ainda não acompanhou, vale muito a pena, já que rolou aí a notícia de que a terceira temporada, que iria estrear o ano que vem, foi adiada para estrear esse ano, ainda não tem data. Então corre lá no catálogo da Netflix, aproveita, assiste a primeira temporada. Em breve vai rolar um resumo sobre a segunda temporada, falando mais sobre a série Demolidor. Então é isso aí, se você curtiu o vídeo de hoje, deixa aí nos comentários o que você achou, se você já assistiu a série, ou se você tem curiosidade, dá uma conferida lá, depois volta aqui. Deixa também o seu gostei, aproveita, se inscreve aí no canal, nesse botão enorme escrito inscreva-se, ativa o sininho e também tem uma opção de compartilhar. Se você curte o conteúdo do canal, compartilha com quem você conhece nas suas redes sociais para poder dar aquela moral de divulgação do canal. Então é isso aí, vou ficando por aqui, um enorme beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!